Bom dia, bom dia. Como sempre, eu e as minhas lives não programadas, né? A pessoa acorda e pensa, hoje eu vou fazer uma live. Aproveitar que aparentemente não tem nenhum barulho ao meu redor, tá relativamente tranquilo. Então eu vou fazer uma live hoje, tá? Eu e minha aguinha na minha caneca, que foi a coisa que mais me perguntaram essa semana. De onde é essa caneca? Eu comprei no supermercado aqui perto de casa, tá? Deve ter na internet, mas eu encontrei no supermercado aqui perto, então eu não sei. De qualquer forma, vou tirar uma live simples pra tirar dúvidas, porque eu tô aqui entregando algumas análises de perfil do Instagram que eu tinha pra fazer. Inclusive, quem quiser informações, link da bio. E eu percebo que muita coisa, assim, que... Eu não vou dizer que tá errado, né? Ai, porque tem que ser assim. Estratégias são bastante individuais e coisa assim. Mas tem algumas coisas que vocês podem melhorar e que podem ajustar que são incrivelmente simples, assim. Incrivelmente simples. Às vezes, a solução para o problema que vocês têm tá na pergunta que vocês fazem, sabe? Então, abrindo uma live aqui que vai ficar gravada, né? Como sempre, não avisei. Eu não tinha intenção alguma de fazer live até 5 minutos atrás, tá? Mas, quem quiser tirar dúvidas, pode deixar aí na caixinha ali onde tem uma interrogação, que eu já chego lá. Eu só queria, porque eu tô com uma análise em mãos aqui, então eu queria lembrá-los de algumas coisas. Deixa eu só voltar aqui no começo, tá? Primeira coisa, que essas análises que eu peguei nos últimos dias, todas elas partem de um mesmo ponto. O que acontece? Quando eu vou fazer uma análise, quando a pessoa fecha e tudo mais, né, informações no link da bio de novo, a pessoa preenche um formulário. Porque, como eu sempre digo, eu não trabalho com as vozes da minha cabeça. Inclusive, quem viu stories me viu ali anotando coisas. Porque a gente precisa de informação, a gente precisa de dados. E aí, eu sempre peço informações. Onde é que tá o problema? Qual é a tua dificuldade? Blá, 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 blá. Fala tudo o que tem que me dizer pra eu entender. E aí, acontece uma coisa muito engraçada. Ai, Lu, meu engajamento tá baixo. E aí, eu sempre parto desse ponto, tá? O engajamento tá baixo em relação a quê? Né? E aí, às vezes eu vou olhar e eu sempre peço, sempre não, porque às vezes eu consigo ver isso, mas geralmente eu peço as métricas de vocês. Tira um print da métrica pra mim, do último mês, da última semana, dos últimos 90 dias e me envia pra eu olhar. Porque, eu já falei isso numa live, eu acho. O que vocês me dizem e o que os dados me dizem, muitas vezes são coisas bem diferentes. E eu não confio em vocês, eu confio no dado, tá? Não dá pra confiar, né? Porque às vezes acontece umas coisas muito loucas. Ano retrasado, ou antes ainda, eu tava no escritório antigo. Eu peguei uma menina na mentoria que a reclamação era: Lu, mas o meu engajamento é muito baixo. Eu digo pra ela: eu não confio em você, me dá os dados. O que aconteceu? O engajamento da menina era acima da média. Era acima da média pro nicho dela, inclusive. Mas o que ela botou na cabeça? Ela olhava pra um perfil com milhões de seguidores e se comparava. Ou seja, não, a gente precisa pegar o dado. A gente precisa entender onde é que tá. As métricas. Porque eu não tô ganhando seguidor, porque... Eu fui pegar as métricas dela todas pra cima. Todas subindo, tudo pra cima. Não tinha nenhumazinha negativa. Aí eu dizia: criatura, de onde é que tu tirou que não tá indo bem? Porque eu me comparo. Não tem que se comparar. Tem que olhar pro que você tá fazendo. Tem que olhar pros dados que estão na tua frente, tá? Então, a primeira coisa olhar para os dados de uma forma fria. E não comparar o teu dado com o dado de outra pessoa. Porque isso aí vai dar meleca. Porque o fulano... já peguei gente na mentoria comparando os números com os números da Beyoncé. E eu, tipo assim... E eu na aula, assim, tipo... Vamos todos trazer as coisas para a realidade. Que você não é a Beyoncé. Nós temos aqui uma diferença muito simples, né? Então, a gente precisa olhar essas métricas de uma forma fria. Tá? Eu não tô crescendo. Será mesmo que você não tá crescendo? Ou você acha que tinha que estar crescendo mais? Às vezes, é uma diferença entre o dado que tá na tua frente e uma expectativa que você criou. Essa minha aluna foi isso. Lu, porque eu não tô crescendo. Existe não estou crescendo, ponto. E não estou crescendo tão rápido quanto as vozes da minha cabeça me disseram que eu ia crescer. São coisas diferentes, tá? E aí você vai olhar a métrica, a pessoa tá crescendo. Só que ela não tá crescendo na velocidade da luz, o que é o normal, né? E aí, gente, vem algumas coisas assim. Lu, porque eu não tenho... Eu tô, inclusive, com
com uma análise na minha frente. Por isso que eu tô pegando esses dados, tá? A Lua não tem engajamento. E aí você vai nas fotos, você vai no Reels, você vai no vídeo, não tem nem legenda. Não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma famosa call to action. Pra quem não sabe, call to action, a gente usa isso muito no conteúdo e no marketing, é o que a gente chama de chamada pra ação. Leia, se a gente tá chamando a pessoa pra fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo bobinho. Porque que no fim de todos os meus Reels eu tenho aquele card e eu falo, me siga pra mais dicas. Isso é uma chamada pra ação, tá? Podia ser comente blá 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 blá? Podia. Podia ser compartilhe isso com alguém, né? Você tá basicamente chamando a pessoa pra fazer alguma coisa, tá? Muitos de vocês não têm isso porque não pedem nada, não falam nada, às vezes não tem nem legenda. Gente, se não tem legenda, você tá mudo ali. A pessoa vai engajar exatamente com o quê? Isso eu pego com uma frequência muito grande, tá? As pessoas não engajam comigo, mas você também não tá engajando com elas. A gente precisa lembrar que a rede social, assim, dadas as devidas proporções, eu sei que em certos casos é difícil, mas é uma troca. A gente quer que a audiência engaje com a gente precisa engajar com essa audiência, a gente precisa falar com eles. Né? Muitas vezes, esse eu não consigo é porque você não tá fazendo a sua parte. Eu brinco que é uma ligação telefônica. A pessoa tá falando de um lado, você não tá falando do outro. Uma fala alô, a outra não responde. E aí fica muito difícil de você conseguir essa conversa, né? Porque você tá conversando com alguém que tá mudo. Ai, fulano, que lindo! E aí você nem responde. E aí aqui a gente tem outro problema, gente. Criação de conteúdo e enfim, estar na internet é uma questão de relacionamento com as pessoas. E, de novo, eu sei que à medida que você cresce, essa relação vai ficando um pouco mais complexa. Por exemplo, um canal no YouTube, agora não porque tá numa fase um pouco mais tranquila, né? Eu passei muito tempo sem postar nada, então tá numa fase mais tranquila pra manejar. Mas teve uma época aí na pandemia que o canal cresceu muito, muito rápido. E tinha às vezes 1000 comentários no vídeo, 500 comentários no vídeo. Nem sempre eu conseguia responder tudo. Nem sempre eu conseguia. Então, assim, à medida que você vai crescendo, essa relação vai ficando mais complexa. Mas é uma parte dessa relação que você precisa priorizar. É a quantidade de gente que vem pra mim reclamar, que não tem engajamento. E aí eu vou no Instagram da pessoa e ela nunca respondeu um comentário na vida, as pessoas estão tudo lá falando sozinha. Elas vão parar de conversar com você. Elas não querem falar sozinha. Você não quer falar sozinho. Sabe quando você vai no supermercado e você fala bom dia pras pessoas e as pessoas nem te respondem e você fica puto? É a mesma coisa. Ai, fulano, que lindo. Você faz a surda. Aí fica bem difícil as pessoas conseguirem engajar com você. Né? Engajamento é troca. Enfim, isso na cabeça. Criação de conteúdo, a não só ficar criando coisa e jogando coisa no mundo, a gente tem que pensar nas pessoas. Pensar na comunidade. Pensar em como a gente vai criar essa troca. Eu inclusive falei isso ontem no canal de transmissão. Aqui no Instagram. Quem não tá no canal pode ir lá. Eu tô fazendo um esforço consciente, né, a partir dessa semana, porque eu mudei algumas coisas aqui na minha programação, pra passar mais tempo com as pessoas no meu canal de transmissão, trocando com elas. Por quê? Porque elas são a comunidade. Se elas estão ali no canal de transmissão, é porque elas realmente se interessam pelo que eu tô fazendo. Eu preciso dar atenção pra essas pessoas. Eu preciso ouvi-las, né? O canal de transmissão tem um problema ali que as pessoas não conseguem responder, né? Isso eu acho um pouco difícil, né? Eu entendo, por um lado, que se fosse como um grupo no WhatsApp, ia virar a casa da sogra, eu entendo. Mas podia facilitar também um pouco essa relação. De qualquer forma, a gente precisa pensar nisso. Eu falei esses dias no Threads. Gente, a gente não pode pensar só em ganhar seguidor. Eu quero ganhar seguidor. E aí eu faço a pergunta que às vezes os alunos querem bater na minha cara. Eu sinto que o aluno quer voar do computador e bater em mim. E aí eu digo, beleza, você quer ganhar seguidor, tá tudo bem, é uma vontade super legítima. Você tá dando atenção pra audiência que você já tem? Você tá cuidando das pessoas que já estão com você? E aí geralmente eu escuto um cri, os grilos lá do outro lado. Gente, ganhar seguidor é muito legal, mas você já tem seguidores. O que você tá fazendo por essas pessoas? O que você tá... Sabe? E aí o que acontece? Você não ganha novos seguidores e você perde os que você já tem, porque você não tá dando atenção nenhuma pros bonitos.
E atenção, gente, né? Vamos ser razoáveis. Né? Você não vai ficar o dia inteiro ali, de graça, atendendo todo mundo, fazendo a Madre Teresa, não. Né? Falei disso também ontem no Threads. A gente tem que valorizar nosso trabalho e ser compensado corretamente por ele. Mas se você tem uma comunidade, não custa dar 5 minutos de atenção pra ela. Porque essa é a comunidade que vai te ajudar, que vai prestar atenção no seu conteúdo, que vai compartilhar seu conteúdo, que vai, sei lá, te ajudar quando tiver publicidade e N coisas. Né? Vocês têm que prestar atenção em quem já está com vocês. Aí eu quero ganhar seguidor. Legal! E aí você ganha o seguidor. E você finge que ele não existe. Ele fala com você e você faz a surda. Ele te dá uma sugestão e você não diz um maldito obrigada. Temos um problema. E aí aqui eu vou fazer a advogada do capeta. Eu sei que às vezes, né? Porque uma coisa que eu já aprendi há muito tempo criando conteúdo, mas que é importante que vocês prestem atenção. Quando a gente fala de conteúdo, a gente tá partindo de um ponto e o nosso seguidor tá partindo de outro. Porque a gente tá vindo de pontos diferentes. No meu caso, tô aqui falando de fotografia e de criação de conteúdo. Putz, eu faço isso há mais de 10 anos. Então, assim, eu tô partindo de um ponto, né? O meu seguidor abriu o Instagram dele hoje e, sei lá, comprou a primeira câmera pra começar a fotografar. Você tá vindo de outro ponto, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Eu sei que às vezes como é que eu vou dizer isso? As sugestões que as pessoas nos dão são completamente descabidas. Eu sei, de vez em quando eu recebo via DM, no comentário do canal, umas sugestões que eu penso, mas da onde que a pessoa tá tirando uma loucura dessa? Porque não tem nada a ver com a minha audiência, não tem nada a ver com o meu conteúdo, não tem nada a ver com absolutamente nada. Mas não me custa dizer obrigada. Eu tenho uma resposta padrãozinha ali, obrigada pela sugestão. Não custa nada. Não estou deixando essa pessoa falar sozinha. Mas também não estou dizendo que eu vou automaticamente acatar essa sugestão, porque às vezes ela é doida. Mas às vezes ela te ajuda. Já fiz muita alteração em conteúdo, gente, baseada em ideia de seguidor. Já fiz. Lu, o que você acha de falar sobre X coisa? E é uma coisa que eu não tinha pensado. Por quê? Porque vocês partem de um ponto e eu parto do outro completamente diferente. E às vezes, a ideia de vocês é ótima. Né? E às vezes, isso acontece com muita frequência, vocês não estão ouvindo a audiência de vocês. Lu, estou sem ideia de post. Sempre tem o carro do gás, né? Lu, eu tô sem ideia de post. E aí eu dou a advogada do capeta de novo. Você já perguntou pra sua audiência o que eles querem aprender? De vez em quando, né? Não é muito mistério aqui. De vez em quando eu jogo uma caixinha de pergunta ali no Stories. O que vocês querem aprender? E às vezes são coisas que já tem. Às vezes são coisas que não tem nada a ver, que nem eu sei fazer. Nossa, fala sobre inteligência artificial na engenharia, não sei das quantas. Gente, eu falo de fotografia e conteúdo. Engenharia não é comigo, eu sou engenheira, nunca fui. E acho que nessa vida não vai rolar. Então assim, às vezes tem umas coisas nada a ver? Sim. Mas muitas vezes eles vão te dar ideias que fazem muito sentido pra você. Tá? Então assim, fiquem mais atentos. Tenham os olhos mais abertos. Anda, carro do gás. É sempre nesse horário, é sempre na minha frente, é sempre parado aqui na frente da minha casa. Sempre essa beleza. Tá? Então assim, a primeira coisa é: aprendam a olhar as métricas de uma maneira mais fria, de uma maneira mais lógica, não a métrica da Beyoncé, a métrica que vocês têm na mão, que são bem diferentes, e comecem a prestar mais atenção na comunidade de vocês. Comecem a prestar mais atenção. Eu tô vendo, e assim, eu tô prestando mais atenção nisso, até por questões pessoais. Eu criei uma meta pra mim, então eu tenho olhado pra isso com um pouco mais de atenção. E eu vejo isso o tempo todo. Vocês estão preocupados, às vezes, com umas coisas das vozes da cabeça. Porque o algoritmo mudou. Mentira. Ele nem muda toda semana, né? E aí, o tempo que você tá preocupado com o algoritmo que você acha que mudou na sua cabeça, mas nem mudou, sua audiência tá lá, socorro, me ajuda, help, e você nem tchum. Né? Às vezes, gente, a ideiazinha... Eu percebo assim, alguns dos vídeos que vão melhor, eu vejo isso muito no TikTok. Porque o TikTok, a entrega dele é mais... Como é que eu vou dizer? Tô procurando uma palavra aqui. Mais solta. Não é a palavra que eu queria. Mas o que acontece? Aqui no Instagram, você bota um vídeo no ar e ele tem ali o pico de crescimento dele. Ele pode ganhar uma atração depois de certo tempo. Isso não é raro, mas não é tão comum. No TikTok, eu sei que assim, eu largo um vídeo lá
E eu sei que daqui 2, 3 semanas as pessoas vão encontrar esse vídeo. Eu tenho vídeos do TikTok de mais de um ano, que todo dia tem muita visualização, todo dia tem muito comentário. E eu percebo que os que vão melhor são os vídeos que eu fiz baseados em dúvidas de vocês. Assim, porque, de novo, pela terceira vez nessa live, vocês e eu partimos de pontos diferentes. E às vezes o que é um conteúdo muito legal pra mim, pode ser muito complexo pra minha audiência. Pode ser, tá num ponto que vocês ainda não estão. Ai, nossa, vamos fazer uma coisa com inteligência artificial, com... Às vezes vocês não estão lá ainda. Vocês querem uma coisa mais simples, vocês querem aprender o básico do básico. O meu conteúdo vai melhor quando eu escuto vocês. E isso é geral, gente. A gente tem que prestar atenção na audiência. De novo, você não vai sair fazendo tudo que a tua audiência te sugere, porque às vezes vão vir umas sugestões das vozes da cabeça delas. Às vezes é umas coisas muito doidas. Porém, gente, eu já vi que tem gente chamando aqui no grupo de me mandando DM pra tirar dúvida. Espere um pouquinho, já chegou aí, tá? Mas pensem nisso. Ah, tô sem ideia. Tá, dá uma olhada nas coisas que a audiência te sugere. Tem gente, às vezes, que nunca fez uma caixa de pergunta. Ah, eu pergunto isso na mentoria e na análise, até no próprio formulário. Ah, mas tá, você conversa com a sua audiência, você sabe o que eles querem? Você já conversou com eles? Não. Aí fica difícil. E aí eu digo, tá, mas quem é a sua audiência? Não sei. Vocês têm que saber. E não é só a métrica do Instagram ou de qualquer outra rede que vai te dar isso. Eu sempre sugiro, sempre aspas aqui, né? Não é pra vocês fazerem isso toda semana, vocês não são IBGE. Mas de vez em quando, uma vez por ano eu faço isso, tá? Faz um formuláriozinho e coloca nas tuas redes para os teus seguidores mais engajados te responderem algumas questões. Ah, mas pouca gente vai responder. Gente, se é pouca gente, mas é gente com qualidade, se é gente que presta atenção no seu conteúdo, é isso que importa. Não interessa ter 1 milhão de respostas no formulário de gente que nem lembra que você existe. Que só clicou nesse formulário porque você encheu o saco 1 milhão de vezes. É melhor ter 4 respostas boas, de pessoas que realmente prestam atenção e podem te dar insights válidos, do que 50 pessoas que... Quem é essa pessoa mesmo? Eu tô preenchendo esse formulário direito, mas eu nem lembro a cara dessa pessoa. Aí a gente tem uma questão, tá? Eu tô falando isso porque eu tô com essa análise aqui, e isso foi uma questão que eu tive que bater muito nessa análise com essa pessoa. Prestem atenção nos seguidores de vocês. Prestem atenção no que as pessoas estão dizendo. Esse caso específico, a pessoa tem... Eu não vou dar detalhes, né? Porque afinal é uma outra pessoa, não tô falando dos meus dados, tô falando de outra pessoa. Ela tem uma audiência grande nível mais de 100 mil. Porém, ela tava se fazendo de cega. Assim, tipo, não tava prestando atenção nos comentários, não tava vendo o que as pessoas estavam fazendo, e as pessoas se matando lá. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, pelo amor de Deus. E coisas que faziam sentido. Coisas que são dentro da área dela. E aí eu falei, tá, por que você não tá prestando atenção? Ah, eu não sei. Gente, lembrem-se que as pessoas que estão ali são pessoas, não é um bando de robozinho, não. Pode até ser em alguns casos. Mas geralmente não é. Oi, Armando, bom dia. Oi, gente, bom dia. Tá? Pensem nisso. Eu tô vendo uma... Não sei se essa é a palavra, mas uma desconexão, assim, entre vocês e o que vocês poderiam estar fazendo. Eu falei isso esses dias. De vez em sempre, de cada 10 como é que chama? Propostas de publicidade, eu nego 9. Teria mais dinheiro se eu ficasse dizendo sim pra tudo? Teria. Mas são coisas que não tem nada a ver com a audiência, que não tem nada a ver com vocês, que não tem nada a ver comigo e que vai complicar muito essa relação. Eu sei disso. Já me chamaram pra fazer publicidade de jogo do Tigrinho? Já. Podia ganhar uma boa grana, tá? Não vou dizer pra vocês que era pouco dinheiro, porque não era. Mas ia causar um atrito muito sério na minha relação com a minha audiência, que eu não tô disposta a pagar. Não tô. Porque você faz esse job uma vez, você pega esse dinheiro e nunca mais a sua audiência confia em você. E aí eu não tô disposta a pagar esse preço, não. Né? Vocês eu não sei. Eu não tô disposta. Porque como eu já falei 1000 vezes aqui, eu faço isso desde 2010.
Não estou a fim de jogar isso no lixo por causa de uma coisa que não tem nada a ver com a audiência. E aí, como é que faz? Deixa eu ver aqui. Eu tenho desanimado bastante com o Instagram. Postagens com muito pouco like e repercussão. Queda de seguidores. Tenho tentado muitas coisas e nada. Como eu sempre falo, né, gente? Eu não consigo ajudá-los sem uma análise. Mas, assim, não se preocupem tanto com a queda de seguidor. Eu, inclusive, tenho deletado bastante conta desativada, spam. Eu tô bem zen com isso. Lembrem disso. Uma audiência que faz sentido é melhor do que uma audiência enorme que não liga pra você. Né? Muito da minha audiência, e assim, um lugar em que eu tô tendo muito mais feedback e interação é no Threads. E eu tenho 20% basicamente da audiência no Threads que eu tenho no Instagram. E aí? Tô nem aí. Gente, é importante ganhar seguidor? É. Infelizmente, muita gente ainda olha número como se ele fosse o objetivo completo. Sim, mas não é. Né? Alguém falou isso na outra live, eu não lembro, o pessoal não tá aqui. Que, tipo, o número de seguidor não necessariamente causa venda. Ela tem uma loja, eu conheço a pessoa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me preocupa porque a maioria dos meus clientes vem daqui. Sim, mas assim, ó, essa pessoa aqui parou de seguir, não é seu cliente. Né? Se você ganha um seguidor e esse seguidor compra, você atingiu seu objetivo. Se você ganhou 100 e ninguém comprou nada, você continuou ganhando 100. Porém, né, são coisas diferentes, gente. Já teve gente que veio pra mentoria e a pessoa nem me seguia. A pessoa me achou no YouTube. Ai, Lu, achei você no YouTube e eu quero fazer a mentoria. Ah, cadê você no Instagram? Eu vou olhar, a pessoa nem me segue. Mas ela me achou lá. Não ponham tudo no mesmo bolo como se uma coisa fosse necessariamente resultado da outra. Cara, essa semana eu vendi um monte de preset de gente que veio do TikTok. Do TikTok. Que eu só jogo conteúdo lá e seja o que Deus quiser. Né? Não veio do Instagram. Nem sabe que eu tenho um Instagram específico só para os presets. Tá? Então, assim, não se apeguem nisso. 2018, quando eu comecei a dar mentoria, acho que meu canal não tinha nem 100 mil inscritos ainda. Hoje tem 300 mil. Não tinha nem 100. E eu dava mentoria toda semana. Eu tinha mais aluno do que eu tenho hoje. Por quê? As pessoas me achavam lá, fazia sentido pra elas, e elas iam pra mentoria. Muitas nem me seguem no Instagram, nem me seguiam. Começaram a me seguir depois, porque a gente criou um relacionamento e tudo mais. E aí depois a pessoa começou a me seguir no Instagram. Seguidor no Instagram não é necessariamente cliente. E o contrário também. Por isso, inclusive, que teve uma época, ano passado, eu acho, que esses gurus, que são tudo lelé da cuca, começaram uma campanha, a campanha da burrice, só pode ser, que você tinha que deletar seguidor que não engaja. E eu, assim, não é possível que essa galera seja tão topeira. Cara, 99,9%, e eu não tô sendo exagerada aqui, dos meus alunos da mentoria começaram a engajar comigo nas redes sociais depois de virarem meus alunos. Porque a gente se conheceu, porque a gente criou uma relação aqui de trabalho e a gente acaba virando amigo. Depois, 99,9%, e eu não tô sendo exagerada nessa métrica, tá? Não tô sendo real aqui. De vocês que vieram pra mentoria, eu nem conhecia. Nunca comentou numa foto, num vídeo. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema é que o número de seguidores dá um certo ar de autoridade, mas aí é um problema do mercado. A gente tem que parar, gente, de conectar número de seguidor com o nosso valor pessoal. Né? Não foca nisso. Se outra pessoa acha... E assim, no teu caso que é ilustração, a pessoa tá vendo a ilustração. Né? No meu caso, a mentoria é uma coisa um pouco mais subjetiva. Né? No caso de uma ilustração, a pessoa tá vendo a ilustração. Não é possível que ela não consiga decidir se é o tipo de ilustração que ela quer ou não. Parem de se apegar a esse tipo de coisa. Parem de se apegar. Porque isso não dá muito certo. Mas ter seguidores que não engajam, não caem as métricas de engajamento, e você vai deletar um possível comprador por causa da métrica de engajamento, eu não acho inteligente. Ah, porque o seguidor não engaja, mas ele compra. Percebam a diferença, né? Quando começar essa campanha, que só pode ser criada por gente completamente doida, aí tem que deletar seguidor que não engaja.
Eu comigo, tá? Eu ia deletar todos os meus alunos, então. Porque eles só começaram a ser seguidores engajados depois da mentoria. Depois que a gente se conheceu. Cara, 99,9% dos alunos que vêm fechar, eu nunca vi na vida. Nunca comentou numa foto. Pode ter dado like, mas é tanta coisa que a gente não vê. Mas nunca comentou. Não é um seguidor que eu conheço, porque alguns de vocês comentam sempre, compartilham. Eu conheço vocês. E esses que eu conheço são da mentoria depois que vieram pra mentoria. E a grande maioria eu nunca atendi. Mas são seguidores engajados. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Às vezes o seguidor que compra tá lá quietinho observando. Você vai deletar essa pessoa só porque ela não tá todo dia. Bom dia, fulano, tudo bem? Não mistura as coisas. Não misturem as coisas. Ó, vivemos na era do ego, o número atinge ego. Exatamente. Tá? Essa preocupação com o seguidor, às vezes, ela vem muito mais de um ponto de ego do que de um ponto do trabalho. E aí aqui eu vou ser a advogada do capeta de novo nessa live. 2016, eu não tinha nem canal no YouTube, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores aqui, se isso. Eu fechei um trabalho nacional que eu nunca vi tanto dinheiro junto na minha vida na época. Eu tinha 15 mil seguidores aqui. Nem canal no YouTube eu tinha. Mas eu era a pessoa certa para aquela marca. E aí? Tem marca que só olha número? Tem. Tem marca que só contrata gente que não deveria morrer no limbo? Tem. Mas aí não tem muito que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer é focar no nosso trabalho, é focar no nosso seguidor, é focar no que a gente tá entregando. Tem coisas que fogem do nosso controle, gente. Ah, porque a pessoa parou de me seguir, tá? Você quer ir lá puxar a pessoa de volta na marra? Você não pode. Cara, e eu vejo por mim. Às vezes eu sigo, consumo aquele conteúdo e aí de repente aquele conteúdo não me interessa mais. Porque eu não tô mais interessada naquele assunto, porque, sei lá, eu já fiz o que eu queria fazer. Você para de seguir, tá tudo bem, não é pessoal. É outra dica importante, gente, não levem isso pro lado pessoal. Quando a gente começa, eu sei que a gente leva. Eu também levava. Eu lembro a primeira vez que alguém foi grosseiro no canal do YouTube, assim. Cara, estragou a minha semana. Estragou, eu chorava. Porque por que a pessoa, um completo desconhecido, tá sendo grosso comigo de graça? Hoje eu mando a pessoa se ferrar em 5 línguas diferentes, se eu precisar. Porque eu já entendi que não tem nada a ver comigo. Né? Se a pessoa não tá num dia bom, aí ela vem descontar em mim que ela nem conhece. Mas eu entendo que a gente leva pro pessoal. Eu entendo que às vezes a gente fica puto, porque, putz, a pessoa pode... Gente, não levem pra esse lado. Foquem no que vocês podem controlar. Porque, aí a pessoa parou de me seguir, você não pode controlar isso. Ai, o alcance do Instagram tá... Às vezes você não consegue controlar isso. Você pode controlar o conteúdo que você tá entregando. Né? E aquilo que eu falei na outra live, na live anterior, quando a gente falou de conteúdo sustentável. Pensem no longo prazo. Não fiquem pensando só no dia de hoje. Hoje eu perdi 5 seguidores. Meu Deus do céu. Tá, e aí amanhã você, sei lá, você viraliza, você ganha 5 mil. Compensou ficar puto no dia anterior? Aí hoje eu perdi 5 seguidores. Tá, mas hoje eu ganhei 10 e desses 10, 3 me contrataram. Compensou ficar puto? Não fiquem estressados com coisas que vocês não conseguem controlar. E aí aqui vem o famoso, né? Rede social é terreno alugado. Se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu conto essa história. Tem coisa que você não pode controlar. Tá? Eu confesso que eu já levei muito no pessoal, principalmente se eu desenhei a pessoa. Entendo, mas tá tudo bem. Né? Não levem tanto pro pessoal. Ela vai ficar gravada? Vai. Eu sempre deixo gravada porque eu começo as lives assim, do nada. Das vozes da minha cabeça. Eu não planejei essa live. Tá? Então vai ficar gravada no feed e no canal do YouTube, tá? Se você não segue o canal, Momento Merchan, comercial aqui, tá? Armando ler o livro 4 Compromissos, vai te libertar. Ah, Armando, desculpa. Eu já ouvi falar desse livro, eu não li ainda, porque a minha lista de leitura, ela só cresce. Eu tô com um carrinho na Amazon que ele não tem fim, ele só tem começo. Mas um dia eu vou chegar lá, tá? Mas é isso, gente. Eu entendo, assim, porque eu trabalho com isso, eu sei. Porque se a gente leva pro lado pessoal, a gente fica pé da vida. Meu Deus, sabe? Mas não dá pra controlar tudo. E assim, ó, teve uma época... O YouTube, por exemplo, vou dar um parâmetro bem pessoal. Teve uma época no YouTube, ali, 2020, 2019, antes da pandemia ainda, que eu ganhava, sem brincadeira, 7 mil seguidores por mês no YouTube. Eu nem olhava a métrica do YouTube. O YouTube crescia sozinho, era festival do YouTube. Fácil. 2022 foi um ano mais difícil, pessoalmente.
Então, o que aconteceu? Eu produzi pouquíssimo. Desde então, eu tô no modo recuperação. Por quê? Eu não fiz tanto quanto eu gostaria e o YouTube também não é o festeira que era antes. E tá tudo bem. Eu vou deixar de produzir? Não. Eu vou fechar meu canal e chorar no cantinho? Não. Né? Gente, eu faço isso desde 2010. Eu já tive blog, a gente já teve redes sociais que nem existem mais. A gente tem que se adaptar. Eu tava, inclusive, lendo anotações que eu fiz num curso em 2020. Uma das minhas anotações era: se adaptar não é opcional. Tá aqui a minha anotação. Onde é que tá? Aqui. Tá aqui minhas anotações. Uma das minhas anotações, em algum lugar aqui, um calhamaço que eu anotei de um curso que eu fiz, era: se adaptar não é opcional. Tá? Sim, não tem o que fazer. A gente vai ter que se adaptar. Ai, porque não é tão mais fácil crescer no Instagram. Eu sei disso, eu tô vendo isso, eu vejo isso no meu perfil, eu vejo isso nos meus alunos. Quer dizer que não existe como? Não. Quer dizer que não tem estratégia que dê pra fazer? Não. E aí vem uma coisa, eu falei isso numa outra live, mas é bom lembrar vocês. Eu atendi uma menina mês passado, na mentoria? Mês passado. Que lá pelas tantas ela falou pra mim, porque é o que acontece? Quando vocês fecham a mentoria, né, informações no link da bio, eu sempre mando um formulário pra vocês preencherem antes, pra eu entender qual é a situação, né? Não trabalho com vozes da minha cabeça, não baixa nenhum espírito em mim, eu preciso de informação. Então eu deixo vocês responderem tudo que vocês têm que responder. Tem um espaço enorme em branco lá pra vocês falarem tudo que vocês quiserem, desabafar, pode falar à vontade. E aí nos primeiros 5 minutos da aula, da primeira aula, dependendo de quanto você estiver fazendo, eu sempre digo: beleza, agora me conta. Alguma coisa que você não me contou no formulário que você precisa que eu saiba? E aí o que aconteceu? Lá pelas tantas a menina me falou assim: ai, Lu, deixa eu voltar aqui. Anotações analógicas fazem diferença no digital. Sim, Bruno, eu tô indo comprar um caderno hoje pra passar esse monte de coisa limpo. Porque eu preciso. E aí eu tô lendo o livro e não adianta grifar no Kindle e no cacete A4. Eu preciso anotar, senão eu vou esquecer. Então, assim, essas coisas que eu quero mostrar pra vocês na mentoria, eu tenho que anotar no papel. Mas enfim, voltando ao que a menina me falou. Lá pelas tantas, ela me falou assim: ai, Lu, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia em 2019 e não tá dando certo. E aí eu falei pra ela: esse é justamente o problema. Você tá fazendo igual a 2019. Gente, 2019 fazem 4 anos, a gente teve uma pandemia no meio. Eu vejo por mim. Meu conteúdo em 2019 era anos-luz de diferença do conteúdo de hoje. Eu basicamente só fazia foto, meu sonho voltar só a fotografar, e falava de edição, era perfeito pra mim. Mas eu tive que me adaptar pra poder continuar trabalhando. A gente teve uma pandemia, coisas mudaram. Com pandemia ou sem pandemia, as coisas vão mudar, né? Então, não dá pra gente querer fazer a mesma coisa que a gente fazia no começo do Instagram, gente. Não dá, do Instagram, do blog, do YouTube, do cacete a quatro, não importa. Eu fui olhar as métricas do canal no YouTube hoje de manhã. Eu tava aqui fazendo as minhas anotações e tal. E aí eu fui olhar, o que aconteceu? O YouTube é, mais ou menos, uma rede pra vídeos longos, né? Mas já tem os shorts, vocês sabem disso. Pela primeira vez, desde que o shorts foi lançado pra mim, meu canal. Pela primeira vez, desde que o shorts foi lançado e eu comecei a postar shorts, pela primeira vez esse mês eu tive mais audiência vindo dos shorts do que dos vídeos longos. Meus vídeos têm 5 minutos. 10 em um dia bom. Por quê? As pessoas querem conteúdo mais curto. Eu vou ter que adaptar. Estou dizendo que eu não vou mais fazer os vídeos normais? É claro que não, porque eu não sou maluca. Mas eu vou ter que encontrar um meio termo. Eu vou ter que me adaptar. Por quê? Porque pela primeira vez, e isso é uma tendência que a gente tá vendo, os shorts no YouTube estão me trazendo mais seguidor do que o vídeo longo. O famoso por essa ninguém esperava, mas tá aí, tá na métrica, ele tá mostrando, tá esfregando na minha cara. É que eu não consigo mais mostrar texto pra vocês aqui na live. Eu até cheguei a tirar um print. Tá lá. O formato que mais trouxe seguidores pra vocês esse mês foi o shorts. Oi. Nunca tinha acontecido, mas hoje aconteceu. É a tiktokização da coisa, né? Deixa eu ver. Hoje estou investindo em mostrar mais o processo dos desenhos, gravando vídeos, realmente não é a mesma coisa. Exato, não é a mesma coisa, gente. Eu vou jogar uma foto lá e seja o que Deus quiser. Meu sonho que fosse assim. Meu sonho. O que eu gosto de fazer, gente? O que pra mim funciona melhor como pessoa? O que me satisfaz mais criativamente? Enfiar minha câmera no pescoço e fotografar e fazer umas edição louca e botar. Foi assim que eu comecei nas redes sociais. Posso só fazer isso?
Posso. Vai me dar mais trabalho? Vai. Vai demorar mais pra eu atingir meus objetivos? Vai. Então, infelizmente, assim como qualquer outro trabalho, a gente não consegue fazer só o que dá vontade. É o sonho, fazer só o que eu quero. Aí só vou fazer foto, só vou fazer edição e nada mais importa. Sinto muito, mas você pode até fazer, mas vai demorar mais. Vai ser um pouquinho mais complexo. Tá? Deixa eu ver. Aqui, falar uma coisa pra vocês. Eu tô com a minha tela não sei se vocês vão conseguir ver, peraí. Ó, eu tenho aqui, lá na minha análise de Instagram, que eu entrego pros alunos, tem uma parte aqui, isso varia do aluno, né? Varia de qual é o negócio da análise. Mas tem uma parte de algoritmo. E aí eu fiz algumas anotações nesse específico que eu queria ler pra vocês. Ó, o que importa no algoritmo? Vocês têm essa mania do algoritmo não entrega. Só, base. Algumas coisas que importam pro algoritmo. O relacionamento que você tem com essa pessoa. Por que eu tô falando nessa live desde o começo de comunidade? Porque quanto mais a pessoa engaja com você, mais ela recebe o teu conteúdo. Por quê? Porque o algoritmo entende que o teu conteúdo interessa pra ela. Então, se você para de dar atenção pra tua comunidade, se você para de responder as pessoas, elas vão parar de engajar com você. Por consequência, o Instagram vai parar de te entregar pra elas. E aí você vai vir aqui reclamar na minha live, na minha DM e no ponto correio que vem na minha janela que o teu alcance diminuiu. Muito do alcance vem do engajamento, não o contrário. E aí você não tá dando atenção nenhuma pra tua audiência. Coitados, né? Tipo de post. Gente, varia o formato. Tem gente que desde que o Reels foi criado, agarrou o Reels como se fosse um filhote de cachorro e não tem mais nada. Gente, variem os formatos. Ontem eu postei uma foto unitária. Antes de ontem eu postei um Reels. No outro dia eu postei um carrossel. Se não precisasse de um monte de formato, nem tinha. Você precisa enlouquecer fazendo um dia cada formato? Não. Mas variem. Não pega só um formato, agarra como se fosse um filhotinho e não desapega. Lembra o que eu falei na minha anotação ali. Adaptar não é opcional. Não é opcional. Ponto final. Outra coisa que vocês esquecem. A qualidade do material, gente. Sim, a qualidade do material afeta a entrega. E isso não é nenhum segredo. Eu não tô contando nada que não seja uma informação pública. Em 2020, 21, não me lembro, o tempo passou muito rápido, eu já tô bem perdida. Quando o Instagram lançou Reels, que primeiro ele foi lançado no Brasil com o nome de Cenas, e aí depois ele foi liberado em outros países, virou Reels, enfim. Lá pelas tantas, eu vou procurar esse guia, eu devo ter ele em algum HD. O Instagram lançou um guia de boas práticas, coisas pra fazer e coisas pra não fazer no Reels e no Instagram no geral. E uma das coisas, e assim, ele listou coisas que podem afetar seu alcance negativamente. Primeira coisa, material com qualidade ruim. E quando eu tô falando em qualidade ruim, gente, eu não tô pedindo pra vocês gravarem em 8K. Não é isso. Se a imagem estiver embaçada, se o vídeo estiver embaçado, o Instagram vai entregar menos. Eles deixam isso claríssimo. Gente, qualquer celularzinho hoje em dia grava numa qualidade ok. Não tô mandando vocês gravarem em 4K. Até porque eu tenho pena de quem vai editar isso depois, porque fica incrivelmente pesado. Qualquer coisinha, qualquer celular básico hoje grava num HD. Grava em HD. Marca d'água de outras redes sociais. Gente, eu já ensinei aqui e lá no TikTok como tira a marca d'água do seu próprio conteúdo para usar de uma rede em outra. Não peguem o conteúdo de vocês do TikTok e joguem aqui com marca d'água. Porque o Instagram não vai entregar. Ah, mas por quê, gente? Vou fazer aqui uma comparação bem tola. Você vai pegar seu lanche do McDonald's e comer lá dentro do Burger King? Talvez eles não amem. Pode até ser que dê, dependendo do funcionário bonzinho que você pegar. Mas você não vai ser bem visto naquele dia. É basicamente a mesma coisa. Por que você vai pegar o logo da outra empresa e jogar aqui dentro? Eles deixam muito claro. Eu não tô contando nenhum segredo, tá, gente? Isso tá no guia de boas práticas do Instagram. Se vocês derem um Google, vocês vão encontrar esse negócio, tá? O tempo do post. Posts mais novos vão performar melhor que posts mais velhos, salvo exceções. Ah, viralizou, tá? E outra coisa. No dia a dia, no arroz com feijão, o tempo do post faz sentido. Faz diferença, tá? E aí, por que isso é conselho, não é obrigação. Aconselho os meus alunos, e falo isso pra vocês também, não ficarem postando 1000 coisas no feed por dia. 2 no máximo. Por quê? Você postou uma coisa, o Instagram tá lá entregando, muito bonito, tá indo. Você postou a segunda coisa, ele automaticamente vai, não vou dizer parar,
vai diminuir a entrega desse primeiro pra focar no segundo. Ele não vai ficar entregando seus dois do mesmo jeito, a não ser que viralize de novo. Então, às vezes, vocês estão gastando o conteúdo de vocês num dia só, quando vocês podiam dar uma segurada. Eu já contei essa história. Eu atendi uma moça 2021, talvez, auge da pandemia. Auge da pandemia. Atendi uma moça na mentoria que ela postava 5 vezes por dia. Haja disposição. Mas é porque elas faziam muito vídeo e cortavam clipes e faziam cortes. É outra história. Mas, enfim, elas postavam 5 vezes por dia. E o alcance delas estava incrivelmente baixo. Mas incrivelmente baixo. Muito, assim, pro tamanho do perfil. E pra quantidade de coisa que elas estavam produzindo, era muito baixo. Ai, não, porque tá muito baixo. Eu falei que você tá postando demais. O Instagram tá tendo tempo de entregar isso. 5 vezes por dia, gente. O dia tem 24 horas. Façam uma conta. É basicamente, uma conta bem tosca, um conteúdo a cada 4 horas e pouco. Tá? Então, assim, óbvio que o Instagram tava entregando tudo isso. Aí o que aconteceu? Eu falei, beleza, nós vamos diminuir a tua frequência. Eu raramente digo isso para aluno, mas tive que dizer. Nós vamos diminuir a sua frequência, porque 5 por dia não está dando. Eu queria 1 por dia para testar, para realmente deixar essa audiência ver aquele conteúdo. A gente bateu de frente, entre aspas, tá? A gente sempre com muito amor e muita fofura. Me deu muito bem com os meus alunos. Mas a gente negociou 2 posts por dia, um de manhã e um no fim do dia. Falei, tá bom, se é isso que eu consigo, eu cedo, eu me rendo. 2 por dia tá bom. O alcance dela aumentou um monte. Por quê? Porque as pessoas tinham tempo de ver o post. Porque o Instagram tinha tempo de entregar o post. Então, às vezes, assim, quantidade não é necessariamente a melhor coisa. Aí postei um monte de coisa, ninguém viu nada. Se a sua audiência é uma audiência que não abre o Instagram 1000 vezes por dia, se você postar 1000 coisas, ela vai ver uma só. E aí você me vem pra mentoria dizer, ai, Lu, porque eu não tenho alcance. Mas é claro, você quer pegar tudo de uma vez, abraçar o mundo e jogar tudo na cabeça da pessoa num dia. Cara, 5 posts é uma semana. Dá pra você, né, fazer mais devagar. Republicar isso, postar no Stories. Se você tem um canal de transmissão, manda pro canal de transmissão para suas pessoas, sabe? Não se enlouqueçam dessa forma. Horário de postagem ainda influencia? Menos, não é tão assim a ferro e fogo. Mas é claro que a gente precisa ser um pouco inteligente, né, gente? Ah, eu vou postar às 4 da manhã? Não, porque esse primeiro impulso também ajuda, né? O que acontece? Você posta um negócio. No Instagram nunca mais, isso não existe. Tirem essa maluquice da cabeça. O Instagram não vai entregar tudo pra todo mundo ao mesmo tempo, entrega orgânica, 1 milhão de pessoas. Não. Ele vai entregar pra uma porcentagem. E essa porcentagem varia, então eu não vou... Esqueci a palavra. Não vou afirmar números específicos agora, mas ele entrega pra uma porcentagem. 10, 15%? Tá. Dependendo do resultado disso, dependendo de como essa primeira galera reagir, ele entrega mais. Ele vai indo. Então a gente não precisa ficar tão paranoico com o horário, mas também não dá pra fazer um ingênuo. Aí vou postar à meia-noite. E aí vai dar tua audiência. Se a tua audiência é alguém que tá online nesse horário, e aí venha o benefício de conhecer a sua audiência, né? Pode até ser que funcione. Normalmente, não é um horário tão inteligente assim. Tem um beija-flor na minha janela. Sabe? Eu sempre conto esse exemplo. Eu atendi uma menina em 2019... que é quando a gente tava vendo esse horário dela, e eu lembro desses casos porque eles são bem específicos, assim. Eu não lembro de todo mundo que eu dei aula, gente, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, mas alguns casos específicos eu me lembro. E aí a gente começou a testar os horários dela, e ela tinha picos de audiência às 7 da manhã. E eu lembro que quando eu peguei a métrica, 7 da manhã? O Instagram tá doido, 7 da manhã? Mas... Aí eu me lembrei, o caso dela, o nicho dela, o público dela eram atletas que corriam às 6 da manhã. E aí o que aconteceu? Às 7 eles acabavam a corrida, pegavam o celularzinho e iam dar uma olhada no Instagram. Então pro público dela, então para aquele público, aquele horário fazia sentido. E aí vem o famoso conheça a sua audiência. Né? O horário que pode ser muito bom pra você pode não ser bom pra outra pessoa. Por exemplo, pra mim, o meio da tarde, 3, 4 da tarde, é um horário meio morto. Porque vocês estão trabalhando. Quem é a minha audiência, na maioria? Adultos que trabalham, que são criadores de conteúdo, que são fotógrafos, que são empreendedores. Então, 3 da tarde, vocês estão tudo ocupado, né? Dando, assim, uma geral. Mas se, por exemplo, eu fizesse conteúdo para adolescente, que estuda de manhã e à tarde fica mosqueando na internet, o meio da tarde deve ser um horário ótimo. Né? Então, a gente precisa conhecer a audiência para entender o que a gente está fazendo, tá? Outra pergunta, impulsionar um post que está engajando organicamente ou focar em postagem com baixa ou repercussão normal?
E aí eu vou fazer uma piada. Por que você vai chutar cachorro morto? No sentido de, por que você vai gastar dinheiro de impulsionamento com um post que já não foi bem? Eu sei que isso varia, né? A galera que faz impulsionamento, cada um tem as suas filosofias em relação a isso. Eu, sempre que eu impulsiono, e eu não sou a rainha do impulsionamento, tá? Eu faço lá uma vez ou outra. Eu faço mais no TikTok do que aqui, inclusive. Eu sempre impulsiono um post que já foi bem organicamente. Porque a probabilidade da pessoa ver o meu post patrocinado e gostar daquele conteúdo é maior. Se nem a minha audiência, que em teoria gosta de mim, pelo menos vai com a minha cara, não se amou naquele post, não rolou, por que uma pessoa que nem me conhece vai amar demais aquele post? Né? Eu parto desse princípio. Eu já fiz esse teste, tá? Desculpa. Pra mim, o que funciona é impulsionar post que já foi bem organicamente. Porque a probabilidade das pessoas gostarem é maior. Eu evito chutar cachorro morto. A não ser que você precise impulsionar aquilo por alguma razão específica. Ah, eu fiz um negócio porque vou abrir aulas pro meu curso de desenho, no teu caso. Aí tudo bem você impulsionar para trazer pessoas novas. Ah, eu vou fazer porque é uma publicidade e eu quero aumentar o resultado da publicidade. Aí tudo bem. Mas um post normal, que não tenha esse apelo comercial. Ah, o desenho que eu fiz aqui. Eu prefiro focar em coisas que já foram bem organicamente. Porque eu já tenho um termômetro aqui, né? A minha audiência gostou. Então é mais provável que outras pessoas gostem. Ah, não, a minha audiência nem gostou muito desse troço. Por que eu vou querer ficar gastando meu dinheiro à toa? Meu dinheiro de impulsionamento. Inclusive, eu falei sobre isso numa publi essa semana aqui no feed com o TikTok. Deem uma olhada. É o post anterior a esse. Sem ser esse que tem uma foto minha, que tá em pé assim no chão. Deem uma olhada nesse post. Eu falo um pouco sobre o TikTok Ads Manager e algumas coisas que você tem que ficar de olho. E isso também ajuda aqui, tá? Deem uma olhada lá. Na sua opinião, qual horário seria mais adequado para atingir o meu público que é composto por mulheres na faixa de 20 e 40? De novo, eu precisaria de mais algumas informações, tá? Mas assim, 20 e 40, público economicamente ativo. Então é aquilo que eu falei. Só que aí, tá vendo como eu preciso de mais informações? Eu vou te dar um exemplo. Mulheres da faixa etária de 20 e 40 anos. Legal. Classe A, classe B, classe C. Porque uma coisa é a famosa herdeira que às 3 da tarde tá na academia. Outra coisa é uma mãe de 3 filhos que trabalha pra caramba. Elas podem ter a mesma idade, mas elas têm vidas completamente diferentes. Assim, fazendo das vozes da minha cabeça, partindo do princípio que essa mulher trabalha o dia inteiro, eu focaria no fim da tarde e início da noite. Até ali 9 horas. Mas vocês estão vendo? Esse aqui é um exemplo ótimo de como a gente precisa de mais informação. Né? Mesmo quando eu faço análise de perfil, gente, quem quiser informações no link da bio, tá bem barato, inclusive. A gente precisa de informação. Por que eu mando um formulário pra vocês? Porque eu não posso inventar isso. Tá vendo como algumas coisas fazem diferença? Ah, a mulher tem entre 20 e 40 anos. Legal, mas o que mais? É uma pessoa que trabalha? É a famosa herdeira que tá o dia inteiro na academia? É uma mãe de 5 filhos que trabalha 2 trabalhos pra dar conta da vida? Vocês percebem a necessidade da gente entender as coisas com dados? E não com as famosas vozes da nossa cabeça? Eu adorei esse exemplo. Porque, ó, tá? Pensem nisso. A criança que os pais têm uma renda de X, tem uma renda Y, crianças que passam um dia na creche, crianças que... Tudo bem, criança é um exemplo péssimo porque criança não devia nem estar na internet. Né? Vamos partir de outro ponto aqui. Mas, sei lá, adolescentes. Tem adolescente, gente. Tem adolescente que já trabalha, que ajuda no sustento da casa. Tem adolescente que vai pra escola, mal e porcamente, e passa o resto do dia dormindo. Com que adolescente estamos falando? Tá vendo como a gente precisa de muita informação para trabalhar? Tá vendo como fazer análise de perfil não é assim? Tá vendo como vocês precisam vir pra mentoria pra aprender as coisas? Não, brincadeira. Quiserem vir, eu tenho vagas. Pode vir. Mas percebam que a gente precisa cavar um pouquinho, tá? Twitter ainda dá repercussão. Eu vi que patrocinar postagem lá é super caro. No TikTok tem tido repercussão. Cara, o Twitter, o X, tá meio morrido. Na falta de palavra melhor. Quem me segue há muito tempo sabe que uma coisa que eu sempre fazia, poucos tempos, no Twitter era comentar TV. Olimpíada, Copa do Mundo, inclusive fechei publi na época, muito bom. Inclusive fui parar na Veja, na Copa de 2016, uma loucura. 2016? Não, 2010. Fui parar na Veja, enfim.
loucuras que eu posso contar outra hora pra vocês. Eu fui comentar os Jogos Olímpicos esses dias, ninguém nem tinha um pra mim. Tipo, 2 curtidas, ninguém ligou. Eu fui pro Threads comentar, um monte de gente me seguindo, um monte de coisa legal. Então, assim, eu não sou a que gosta de dizer a rede social morreu. Mas o Twitter tá meio agonizando pra não dizer morreu, tá? Então, assim, eu nem sei quanto... Eu nunca fiz publicidade no Twitter, sendo bem honesto. Nem pra mim, nem pra aluno. Ninguém nunca quis fazer, então eu não sei nem quanto custa, tá? Mas tá bem morrido. No TikTok funciona muito bem, tá? Pra mim, e aqui, de novo, variáveis, né? A gente tem que ver o seu público, tem que ver a sua audiência, tem que ver X coisas. Pra mim, quando eu faço impulsionamento, no TikTok vai melhor do que no Instagram. TikTok, pra mim, minha audiência, falando de Instagram, de fotografia, de edição, de coisas bonitas. O lugar que o meu dinheirinho gasto em publicidade tem mais retorno pra mim é o TikTok. Hoje, pode ser que semana que vem isso mude. Hoje, pra mim, funciona melhor o TikTok. Tá? Lembro das suas publicidades. Sim, eu fiz muita publi com a Asus, mas nada no Instagram. No Twitter. Eu nunca fiz publicidade no... Minto! Fiz uma vez, 2010, pra Imaginário. No Twitter, eu lembro disso. Só. Depois disso, o Twitter meio que morreu. Mas, sim, tá? No TikTok, pra mim, funciona bem. E, de novo, né? Variáveis. A gente tem que pensar em tudo que pode acontecer, quem é teu público. E aí, de novo, fazendo propaganda da minha publicidade. Ali no vídeo que eu falei sobre o TikTok Ads Manager, eu falo um pouco sobre isso. Claro, o vídeo é muito curto, mas no YouTube eu também subi um vídeo sobre isso, tá? Em que eu mostro bem como funciona. Você tem um monte de métrica legal pra entender se vai funcionar, se não vai. Por exemplo, no caso do Armando ali, que é desenho, você pode procurar desenho, você pode procurar ilustração, ele te dá dados bem específicos. Tá? É bem legal. Inclusive, por isso que eu aceitei essa publicidade, né, gente? Porque eu só faço publicidade de coisas que fazem sentido pra vocês. Dá muito certo. Tá? Ele é bem detalhado. Eu gosto bastante. Lu, obrigado pela atenção. Eu vou assistir depois pra você estar trabalhando. Um beijo, gente. Eu vou deixar gravado. Assistam quando for conveniente pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Sabe uma rede que vem pra gente? O Pinterest. Cara, eu não vou dizer investido, porque eu vou estar mentindo, mas eu tenho subido o meu conteúdo do dia a dia no Pinterest e tem dado bastante resultado. Eu já vendi preset, já veio gente para as outras redes, a métrica do Pinterest tem aumentado. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu Pinterest aqui só para mostrar para vocês. E olha, que eu não faço nada específico pro Pinterest, nada. Eu só pego o conteúdo que eu já tô fazendo, os reels, os videozinhos, coisa nada, e jogo no Pinterest. E seja o que Deus quiser. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui minha tela. Ó, isso aqui é o meu Pinterest nos últimos 30 dias. Todas as métricas verdes. Vocês não vão conseguir ver que é verde, porque tá bem ruim essa tela aqui. Mas, ó, subiu 26% a impressão, subiu 118% os pins salvos e subiu 57% os cliques de saída. Então, assim, e de novo, eu não tô fazendo nada demais do Pinterest. Eu tô pegando o conteúdo que eu já tô fazendo pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube não, e botando ali. Mas onde é que eu estou focando no Pinterest? SEO, palavra-chave, fazer as coisas com calma, não jogar o conteúdo ali de qualquer jeito, tá? Então é uma rede que dá pra fazer muita coisa, tá? Mas tem que ter a famosa paciência, tem que fazer as coisas devagar, tem que fazer as coisas com jeito, né? Mas dá sim, dá bastante resultado. Minha gente, como sempre, eu fiquei 1 hora falando, né? Todo dia eu digo que eu vou fazer uma live de 5 minutos e eu fico 1 hora aqui tagarelando, tá? Então eu vou deixar essa live salva, né? Como sempre, pra vocês assistirem. Quem quiser informações da mentoria, eu tenho vagas agora pra agosto. Hoje é 30? 31? Tá, agosto. Vagas pra mentoria, pra análise de perfil, que são coisas diferentes, né? Então, quem quiser informações, o link tá na bio, é só chamar no link que tá ali. Essa live vai ficar gravada, tá? E aí vocês podem assistir com calma depois e tirar dúvida quando vocês quiserem, tá bom? Armando, imagina, não tem problema nenhum, podem perguntar. Uma live de tirar dúvidas é pra vocês perguntarem, tá bom? Vou deixar salva e a gente conversa depois então, gente. Tchau!